BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós temos um convidado especial. Ele veio do Brasil, está aqui na nossa casa, que é o Guilherme Velho. O Guilherme já esteve aqui conosco realizando algumas palestras, mas hoje ele está aqui pela primeira vez no nosso podcast. Eu começo agradecendo a presença dele. Guilherme, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui com a gente. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, difundindo a doutrina espírita. Nós aqui agradecemos mais uma vez. Agradeço também ao Luíde Rocha pela presença. Luíde, muito obrigada. Prazer é todo meu, Natália. Cíntia Cavalcante, mais uma vez aqui conosco. Obrigada pela presença. É uma alegria estar aqui. E Renato Delia, que está aqui com a gente também. Renato, muito obrigada pela participação. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Hoje nós vamos falar do livro do Guilherme, Psicografia, Casos Investigados. É um livro que ele lançou há pouco tempo, né, Guilherme? Lançamos há pouco mais de 2 meses. Então, foi lançado há 2 meses. Ele fez uma palestra aqui na nossa casa falando desse livro. E hoje nós também vamos falar do livro aqui no nosso podcast. E eu quero começar perguntando para ele como que surgiu essa ideia, da onde veio aí esse seu interesse em investigar os casos de psicografia. Como aconteceu esse projeto? Na verdade, e como pesquisador, nós já viemos há muito tempo, um pouco mais de 20 anos, pesquisando a mediunidade. E a psicografia sempre me chamou a atenção. Eu sempre tive curiosidade, porque há 4 anos atrás nós iniciamos um trabalho de pesquisa sobre a psicografia de Chico Xavier, e aquilo me chamou muita atenção, porque nós vemos hoje no Brasil uma quantidade imensa de médiuns psicografando, e a gente queria realmente ter a certeza de que aqueles médiuns que estavam ali hoje dando psicografia estavam realmente transmitindo uma mensagem de um ente querido. A gente queria ter a certeza. O objetivo do livro maior, o objetivo maior do livro, na verdade, foi justamente mostrar às pessoas que aquela comunicação era uma comunicação verdadeira e não fruto de fraude ou de mistificação. Mas durante essa pesquisa, você comentou agora não fruto de fraude, você também encontrou, porque no livro você tem os casos que foram comprovados e investigados por você e pela equipe de médiuns que você cita, mas vocês também chegaram a encontrar muitas fraudes? Veja bem, na verdade tivemos contato, vamos dizer assim, com cerca de 23 médiuns no Brasil, e ao longo desses 2 anos nós selecionamos 3 médiuns, os quais estão no livro, que na verdade o livro não é para legitimar o médium em si, mas em si os casos. Ao todo investigamos pouco mais de 40 casos, né? E colocamos 5 casos no livro e 3 médiuns. O primeiro médium é o Rogério Leite e sua esposa Marli Mancini. O Rogério começou seu trabalho mediúnico ao lado do Chico Xavier. Então, é uma pessoa que iniciou todo esse trabalho com o apoio do Chico. E é um médium incrível. Ele consegue dar cartas com mediunidade poliglota, de outro idioma, como japonês, enfim. Então, é um médium incrível. Então, selecionamos, no caso, 2 psicografias do Rogério e de sua esposa Marli Mancini. E o outro médium é o Orlando Noronha, que também é um médium muito sério, que também começou seu trabalho com Chico. E temos 3 casos do Rogério no livro, do Orlando no livro. Por que eu escolhi esses médiuns? Porque são médiuns que tiveram a sua iniciação com o apoio, com a mesma metodologia do Chico. Eles não fazem, na verdade, entrevista, mas eles anotam o nome do desencarnado, a data de falecimento, entendeu? A data de nascimento. Então, é praticamente a mesma metodologia daquela na qual eu pesquisei. E então eu quis colocar eles no livro, esses 3 médiuns, por conta disso. Porque eles têm um trabalho muito parecido com o que Chico fazia. Você falou em questão de fraudes.
Na verdade, pra gente é muito chato chegar aqui e falar de médios. A gente não vai citar nomes. Não, claro, né? absolutamente. É questão até de ética, mas o que a gente pode garantir é que realmente existe no Brasil uma literatura mediúnica. Existem muitas obras aí psicografadas com nome de espírito. Por exemplo, Raul Seixas. Eu cataloguei 4 livros de Raul Seixas e li os 4. Em cada livro, Raul Seixas está no além de uma forma diferente. E aí? Vamos acreditar em qual? Se cada um é de um jeito. Então, é preciso que nós venhamos entender que o que está acontecendo, né? Existe muita gente boa, muita gente produzindo coisa boa, mas tem muita porcaria com o nome de espírito. Sim, e é importante que nós espíritas, pela doutrina espírita, não ter um representante, não ter um corpo responsável pela divulgação da doutrina espírita. Nós espíritas somos os responsáveis pela doutrina espírita, os centros espíritas são responsáveis por isso. E o espírita em si, quando ele estuda e ele procura as obras de Kardec, procura conhecer profundamente as obras de Kardec, ele mesmo vai tomando consciência daquilo que tem valor e de que não tem valor. Nesse livro, eu entendi muito bem o que o Guilherme quis dizer aí sobre o que está acontecendo hoje na doutrina espírita, que tem muita coisa que as pessoas estão colocando como se fosse de espírito e não é. E nós temos culpa nisso também, porque nós somos seguidores dessas pessoas. E sem falar do dinheiro que essas pessoas estão ganhando com venda de livros. É importante frisar isso. Tem essa parte também, né? Que é completamente contra a prática espírita. Existem médiuns que viajam ao Brasil e que vendem em eventos, chegam a faturar um valor alto, vende 100, 200 livros. Você vê um livro a R$40, ele vende 200 livros num evento, num simpósio aí desse aí, ele faz R$8.000 numa tarde. Né? Exato. E eu tenho visto também as propagandas no Facebook, né, sobre os congressos que acontecem no Brasil, né, 800, 900, R$1.000 de entrada, né? Então, e muita gente vai, né? Então, isso virou um mercado muito grande dentro do movimento espírita, infelizmente. E o curioso também, Luigi, que eu propus a alguns desses médiuns nós fazermos alguns testes, né, algumas pesquisas. Sim. E alguns deles, boa parte deles foi super aberto, quiseram a pesquisa. Eu falei com o Rogério Leite, que está no meu livro, topou a pesquisa na hora, a gente foi lá, conheceu o trabalho dele de perto. O próprio Orlando Noronha também foi super aberto. Eles mesmos tomaram a iniciativa de querer a presença do pesquisador. O Newton Stuck é um médium incrível de São José do Rio Preto. Eu passei 2 dias lá. É um médium que dá 40 cartas psicografadas. Então, o médium autêntico, ele é o primeiro a querer a pesquisa. Isso eu já notei. E o médium charlatão, ou melhor, aqueles que se passam por médiums, eles se fecham quando o pesquisador chega. Se vitimizam, acham que o pesquisador está ali para desmascará-los, que não é verdade. O pesquisador está ali para legitimá-los. O que nós queremos é legitimar a mediunidade, é legitimar de que a psicografia é realmente uma comunicação entre os vivos e os mortos que está vindo provar aquilo que nós espíritas já sabemos há 150 anos, que nós somos eternos e que a comunicação é a realidade. Então, o médium charlatão ele se fecha, ele não deixa a gente pesquisar. E o Chico Xavier era um grande exemplo, porque ele vivia cheio de pesquisadores, sempre o acompanhando. Você falando de critérios para as pessoas que estão ouvindo e que gostariam de saber, quais são esses critérios que a doutrina espírita utiliza, e vamos ter que voltar para a época do Kardec, já que muita gente não lê muito, quais são esses critérios, ou você poderia falar de 3 deles, que dariam segurança, confiança, para quem quisesse saber se aquele médium tem uma postura boa na conduta como médium ou não? É muito simples. Basta nós olharmos a nossa maior antena parabólica, que se chama Chico Xavier. Né? Então, Chico Xavier, ele quando recebia, ele dava uma média entre 6 e 9 cartas. Raramente ele passava disso. E o Chico, antes, ele anotava o nome da pessoa, a data de nascimento, ele tinha um contato
com o ente querido, ou melhor, com a mãe que estava em busca da mensagem do ente querido. O Chico tinha o contato, existia o contato. O que eu vejo é o seguinte: o que é que está surgindo hoje no Brasil? Uma quantidade de médiuns que dão cartas psicografadas sem qualquer contato. A pessoa não faz entrevista, a pessoa chega lá, numa plateia com 700, 800 pessoas e recebe uma carta. Quer dizer, fazendo algo maior do que Chico, né? É um show, na verdade. E o cara não dá entrevista, não dá nada e chega lá a carta com ele. E vem nome de outra coisa, vem nome de CPF, placa de carro, número de telefone celular. Então, realmente é um fenômeno que, se você observar, das duas, uma. Ou é um fenômeno maior do que o que Chico fazia, porque Chico não fazia isso, ou estamos diante de uma fraude. Né? Então, isso é muito sério. Outra coisa, esses mesmos médiums que não fazem entrevistas e que fazem esse show e que conseguem aparentemente proporcionar um fenômeno maior do que o de Chico, eles geralmente em suas cartas eles dão só nomes de vivos, só aparece nome de raramente aparece nome de morto. E Chico Xavier, na nossa pesquisa, cerca de 72% dos nomes nas cartas eram nomes de pessoas desencarnadas. O espírito dizia: fui aqui do além recebido pela minha avó, vovó fulana de tal, vovô Beltrano. Então, era uma coisa interessante, porque o Rogério Leite, que é o que está no nosso livro, o Orlando Noronha, até o Newton Stuck também, em sua grande maioria, ele dão nomes de vivos, ou melhor, de mortos, como o Chico fazia. O caso do Zé Araújo, que também é um médium incrível, que também dá muito nome de espírito desencarnado. O Newton Souza, do Ceará, também, que é um médium incrível. Então tem muita gente boa, tem muito médium autêntico produzindo. Né? E tem, por outro lado, tem uns que só dão nome de vivos. Por que será? Por que será que esses médiuns que não fazem entrevistas recebem 15 cartas numa noite, numa plateia de 500 pessoas, e daquelas 15 cartas, 5 não estavam presentes? Quer dizer, ali tem 500 mães chorando, esperando uma carta do seu filho. De repente, das 15 cartas, 10 estão presentes e 5 não tem ninguém presente, nenhum parente presente. Quer dizer, é uma coisa difícil de entender. Quer dizer, aquela mãe que não tá nem aí, que está lá em casa, está na praia, ela recebe uma carta. E aquela mãe que está ali na plateia, ali chorando, esperando uma carta, orando, ela não recebe. Então, são fatos que merecem uma investigação maior. Esses médios deveriam estar abertos a uma pesquisa séria. E o que a gente vê é que essa turma não quer ser pesquisada. Ninguém está aqui, veja bem, ninguém está acusando ninguém de fraude não, minha gente. Apenas estamos narrando fatos. E esses fatos precisam ser pesquisados. Até porque Kardec foi quem mandou pesquisar. Kardec orientou a gente a pesquisar. Né? Agora, qual é outra característica do médium charlatão? Eu não posso ser pesquisado porque meu trabalho é um trabalho de Jesus, é um trabalho para a espiritualidade, é um trabalho que não precisa ser pesquisado. Chico foi pesquisado. Chico abriu as portas para pesquisa, para pesquisadores sérios. Então, são observações que nós temos que fazer. E a conduta, você tem visto durante a sua pesquisa, o Guilherme, tendo contato com esses médiuns, você tem que conhecer a pessoa, você tem que fazer parte da intimidade daquele médium. E o que você tem visto da conduta como espírita desses médiuns? Veja bem, para você fazer uma avaliação da vida pessoal da pessoa já é uma coisa mais complicada. Uhum. Né? Porque todos nós temos os nossos pecados públicos e os particulares. A gente pode conhecer os pecados públicos, mas os particulares é difícil. Sim, claro. Nós, segundo a própria obra de Emmanuel, o médium de hoje, ele vem com o perispírito expandido, né? É uma característica, 90% desses médiuns são pessoas que no passado, em vidas passadas, tiveram uma vida desregrada. E 10% desses médiuns é por evolução. O médium que nós temos aqui, nós tínhamos por evolução, era Chico Xavier e Divaldo Franco, que nós conhecemos assim.
Então, eu acho que acredito que o resto dessa turma são pessoas realmente que estão vindo aí de resgate. Então, estão vindo ainda com muita coisa no seu perispírito ainda, de situações de vidas passadas. Então, é muito complicado a gente chegar e fazer qualquer afirmação em relação à vida pessoal, à vida íntima do médium. A gente não sabe. É muito difícil a gente chegar e afirmar médium tal é um médium correto, é um médium de uma moral elevada, médium tal não é. É uma coisa muito difícil para a gente chegar e fazer tal afirmação. Eu prefiro analisar mais a parte prática, o que vem sendo produzido por eles e tentar evidenciar através de uma pesquisa séria, com entrevista com parentes, com as informações que são obtidas através das cartas e a gente tentar legitimar o fenômeno em si. Prefiro legitimar a psicografia do que legitimar o médium, até porque o livro não é psicografias médios investigados, é Sim. psicografia casos investigados. Nós estamos legitimando os casos e não os médios. Até porque o médium, ele hoje pode ter aquela psicografia maravilhosa, perfeita, e daqui a algum tempo ele não tem mais aquela mediunidade, ele perder aquilo, ele receber influência, ele mudar seu comportamento e aquilo ali tudo mudar. Exatamente o que eu estava procurando. Porque é o seguinte, o que a gente vê dentro da doutrina espírita é a importância do trabalhador espírita estar dentro de um centro espírita, interagindo com as pessoas dentro da casa espírita, interagindo com aquelas pessoas que vêm procurar ajuda dentro da casa espírita. Porque o trabalho mais duro dentro da doutrina espírita está dentro da casa espírita. Está ali naquela frequência do trabalho, naquela frequência na casa espírita, aquele suporte que você está dando àquelas pessoas, certo? Então, quando eu falo desses médicos, porque tem muita gente só viajando o mundo inteiro, certo? Né? E não tem ali um trabalho. Tudo bem, tá certo viajar, que você tem que levar para outros países a doutrina espírita. Você tem que ter essa oportunidade. Mas tem muito desses médiuns que fazem esses trabalhos que eles só ficam somente nisso. Você faz a pergunta para ele, qual o centro espírita que você frequenta? Ah, eu não tenho centro espírita, eu sou de todos os centros espíritas. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falar isso, entendeu? E como trabalhador dentro da doutrina espírita, a gente vê a importância que é estar dentro de uma casa espírita. E era isso que eu procurava nesses médios, entendeu? Toda vez que eu procuro alguém para falar na casa espírita ou para chamar lá do Brasil, eu sempre vejo isso nas pessoas que vêm falar. Se eles são parte de uma comunidade espírita, de um centro espírita, se eles têm interação com a casa espírita. Porque a pessoa vem falar aqui sobre centro espírita e não trabalha numa casa espírita, que suporte que ele tem de falar sobre isso? É sobre essa coisa que eu estava falando, não só, né, da conduta moral do médico, que, claro, todos nós temos os nossos sins, né, como diz o americano. Você me lembrou aquele livro, A Viagem, que o Kardec escreveu quando ele viajou na Europa. E teve uma contenda aí, uma briga, não era uma briga, mas um desacordo, um desentendimento entre dois centros espíritas. E a palavra final do Kardec é ela: vou ficar do lado do centro espírita, onde houver maior trabalho voltado à caridade, onde o centro espírita estiver trabalhando, voltado, com um interesse na caridade, em ajudar as pessoas. É desse lado que eu vou ficar. Não me importa qual é do centro espírita, se me mostrar qual deles tem um trabalho maior desenvolvido, voltado à caridade, é desse lado que eu vou ficar. Exato. E você mencionou o Chico Xavier, e né? vem o Chico reforçar Exato. isso, né? O Chico reforçou aquilo, porque o homem trabalhava igual um louco na casa espírita, era ou não era? Exatamente. Exato. Ele ia... É o nosso maior exemplo. É. Eu acho que os médiuns que estão aí hoje, eles têm que ter o Chico como exemplo. É um exemplo a ser seguido, porque o Chico, a mediunidade do Chico foi uma coisa incrível. O Chico psicografou mais de 400 livros, 450, se não me engano, ou é algo mais que isso, não sei o nome. Acho que era 460, né? Acho que Em hoje vida, hoje já eles estão chegando quase em 500 Pois já, é. né? 500 edições, Ele 477 psicografou a última contos, vez, acho. ensaios, crônicas, poesias, de todos os estilos. E você vê, Chico é um dos autores mais lidos da América Latina. E ele abriu mão de todos os direitos autorais. Toda a sua obra foi doada a mais de 80 instituições de caridade. Se Chico tivesse ganho R$1 por cada livro vendido, seria um homem muito rico. E ele doou tudo. Então esses médiuns, eles têm que seguir esse exemplo. Exato. E o trabalho... O Orlando Noronha, para você ter uma ideia, um dos médios que está no meu livro, ele quando vai a uma casa espírita, e que ele leva os livros, ele vende
Quando ele recebe o dinheiro, ele faz a doação, ele bate a foto do depósito e manda para mim. Quer dizer, é um trabalho que ele faz a questão de mostrar, porque existe essa desconfiança no meio, né? Existe essa desconfiança. Então ele tem esse cuidado de mostrar a seriedade do trabalho. Ô Guilherme, você tem andado por quase todos os países onde a doutrina espírita está, né? Que eu tenho te acompanhado. Existe algum médium que psicografa ou algum médium em outro país que não seja o Brasil que você possa falar assim, esse tem futuro? Eu não estou falando assim que tem futuro de como você falou de show, mas que tem futuro que a gente possa acreditar? Veja bem, eu não tive contato com médiums de psicografia fora do Brasil. Tive contato com outros médiums de efeito físico da Suécia. Tive contato com algum médium no Japão. Mas de psicografia eu realmente pesquisei os médiums do Brasil. Porque como eu estava escrevendo um livro sobre a psicografia no Brasil, então eu me dediquei de corpo e alma ao trabalho mediúnico de psicografia no Brasil. Que é um terreno muito fértil, né? Chico Xavier fez escola, na verdade. Você chega em Minas Gerais, que é a sua terra, você sabe a quantidade de médiums que tem ali. Chega ali em Uberaba e cada esquina é um médium. É muita gente. Exato. A mediunidade em Minas Gerais, tem muito escritor vindo de Minas Gerais, não só de Minas, né? São Paulo também está tendo uma grande incursão de médiums, mas somente na área da psicografia e na área da psicofonia, né? A gente não tem visto nada além disso. Você tem visto algo a mais do que isso? Eu particularmente não, né? Porque também o que ocorre é o seguinte, na época de Kardec, os espíritos se comunicavam através de pranchetas, depois vieram as materializações, e hoje em dia até os médios de efeito físico são bem raros. Está escasso. Você vê que Chico era um médio completo. Tem fotos de Chico liberando ectoplasma pelo nariz, o próprio Divaldo também liberando ectoplasma pelo nariz. Só que Chico ele foi proibido de fazer os fenômenos com ectoplasma, porque segundo Emmanuel, quando o ectoplasma voltava ao corpo, trazia todas as impurezas, as bactérias, e Chico tinha a missão de viver até a idade que ele viveu. Então, para que isso fosse possível, ele foi proibido de fazer as sessões de materializações. Pela espiritualidade, não por nenhuma instituição. Que isso fique bem claro. Exatamente. Eu fico em dúvida, Guilherme, que hoje a gente fala que a doutrina espírita é o Consolador prometido, né? Eu fico em dúvida que hoje, como que tem muito médium psicográfico, e cadê os médios de cura que tanta gente doente, tanta gente hoje com câncer, que o câncer está sendo uma epidemia. Eu estava escutando uma entrevista que os Estados Unidos perdeu a guerra para o câncer. Então a gente vê que onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas que trazem o conforto para a humanidade? Onde estão aquelas pessoas que realmente... Chega cá, meu irmão, que você tem uma dor aqui, deixa eu te curar. Onde que está... Porque Jesus não perguntava nada para ninguém. Se a gente é a representação de Jesus, cadê aqueles que vêm representar realmente Jesus? É muito bem colocado a sua explanação. O que ocorre é que no Brasil nós temos sim muitos médiuns de cura, temos sim, está fazendo um trabalho sério, um trabalho digno. O que ocorre é que algumas casas, ou melhor, a maioria das casas, não só no Brasil, mas em outros países que estão aí, proibindo pessoas de exercer o trabalho mediúnico. Isso é um absurdo, porque Kardec ensinou como fazer, né? Você vê, tem uma passagem no livro dos médiuns, em que Kardec tinha um rapaz que era sonâmbulo, ele ia o pessoal reunia na casa dele à noite, quando ele estava dormindo, ele se levantava dormindo, e ele ia e dava o diagnóstico da doença. Você está com uma pedra no rim, você está com um problema na bexiga, ele dava o diagnóstico. E ao mesmo tempo ele passava o remédio. E, na verdade, esse rapaz ele era medianímico, ele era médio e sensitivo ao mesmo tempo. E numa ocasião, ele narra que ele deu o diagnóstico e disse: nessa noite eu não poderei dar o remédio, pois o espírito do médico não está presente. Então naquela noite ele só era
sonâmbulo, não era médium. Então, você vê que Kardec ensinou. Você vê, então, certas coisas fica difícil a gente até entender. Porque quando o pessoal lê muito pouco Kardec. Exato. Quando você vai ler Kardec, e você vê o que nós temos hoje a nível de doutrina espírita, você vê que o que nós temos hoje não está muito de acordo com o pensamento original de Kardec. Kardec fez a cura. Kardec fez a cura mediúnica existia, estava lá. Entendeu? No bojo, sendo fervilhado. Por que não se faz hoje? Porque Kardec não quis fundar uma religião, Kardec não quis fundar um partido de crença. Kardec, quando fundou a doutrina espírita, o primeiro jornal espírita chegou na Bahia, foi fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, o Eco de Além Túmulo. Ele mandou o primeiro exemplar para Kardec na França. Kardec recebeu e anunciou a chegada do espiritismo no Brasil. Está na Revista Espírita, vocês podem olhar lá. E Kardec fala que estava um pouco preocupado, pois estavam dando uma conotação de religião à doutrina espírita. Então Kardec fez essa observação. Kardec não quis fundar uma religião. E você vê que no Brasil, a maioria das casas espíritas estão muito ligadas à religião. Centro Espírita, Jesus e Amor e Caridade. Centro Espírita, Jesus o Nosso Mestre. E você vê quando Kardec fundou o primeiro Centro Espírita na França, como foi? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Outra conotação, outro contexto. Kardec não quis transformar o Centro Espírita numa igreja, e sim numa escola. Essa é a palavra-chave do que você está falando, Guilherme. Estudo do Espiritismo. Escola Parisiense de Estudos do Espiritismo. As pessoas apenas não só não leem Kardec, as pessoas não estudam Kardec, não interpretam Kardec. Porque muitas vezes o que está escrito lá é mal interpretado ou não interpretado de maneira nenhuma. Ele é simplesmente deletado, né? A pessoa lê, mas finge que aquilo não está ali. A cura, o próprio magnetismo, que está na doutrina espírita, que está lá por Kardec e é ignorado por vários centros espíritas. Então, a preocupação é muito mais além, né? O estudo se falta, o estudo dentro da casa espírita. Você pode fazer uma pergunta, eu acredito, você pode até fazer esse teste quando você voltar para o Brasil e chegar para qualquer dirigente de centro espírita que você conheça lá e fala assim, descreva para mim a mediunidade de sonambulismo. Eles não sabem o que é. Eles acham que sonambulismo é a pessoa levantar, acordar, falar, dormir. Andar dormindo. Entendeu? Né? Então, não existe. Eu acredito que só o centro lá em Sergipe, do Aldício Mota, é que pratica o sonambulismo no Brasil. Olha, mas o problema não é só no Brasil, não. Eu ainda digo a você. O movimento espírita, hoje que nós temos hoje, aquele tripé, né? Religião, ciência e filosofia. A ciência não é muito abordada. As pessoas que produzem a abordagem científica dentro do movimento espírita não são valorizadas. O movimento espírita atual ele não produz o conhecimento científico, ele mantém o que já foi feito no passado. Somente. Então, as pessoas que têm a ousadia de apresentar uma palestra, um trabalho científico, não são convidados, não são reconhecidos para comprar, não são chamados para congressos. Aqui nos Estados Unidos, a gente vem andando praticamente todo o país, e as pessoas preferem aquela abordagem, aquele discurso de moral vazio de razões, aquele discurso igrejeiro, pastoral. Esse é o que tem surtido efeito. As pessoas preferem fazer o espiritismo segundo o evangelho, quando na verdade a proposta é totalmente o contrário. É o evangelho, melhor, é o espiritismo que tem que ser, o evangelho que tem que ser segundo o espiritismo, e não o espiritismo ficar a ser segundo o evangelho. Porque o evangelho pelo evangelho não explica o espiritismo, mas o espiritismo explica os evangelhos. A concepção espírita é maior do que a concepção evangélica. O espiritismo é cristão, mas não só é apenas cristão. O espiritismo é holístico, é universal. Exato, é o problema que nós temos aqui dos brasileiros virem para cá e querer desenvolver a doutrina espírita como foi desenvolvida no Brasil. Nunca vai funcionar. E a gente vê mais de 50 anos de doutrina espírita nos Estados Unidos. Sem progresso. E os centros espíritas sem progresso algum dentro da área do inglês. Comunidade americana, né? Sim, na comunidade americana. Eu não posso falar da área lá da Califórnia, mas eu tenho notícias aqui com a Cíntia de que alguns centros espíritas na Califórnia sim têm recebido uma grande quantidade de frequentadores americanos e não só brasileiros, igual nós temos aqui na Flórida e no Northeast dos Estados Unidos, Boston, Nova York.
né? Agora, eu não tenho, porque eu não fui lá ainda, não conheço. Eu tive lá e vou narrar para vocês. A minha surpresa, eu fiquei muito surpreso. Eu tive lá com a companheira Tani Stewart, em Sacramento, na Califórnia. E, para minha surpresa, fizemos uma reunião lá, um workshop, com quase 100 americanos. 100 pessoas, eu diria a você que 90 eram americanos. E subia um para falar, apresentar o trabalho sobre Bezerra de Menezes, descia, subia outro para falar de Chico Xavier, de Divaldo Franco. E eu nunca tinha visto isso aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que essas pessoas do movimento espírita, aqui no mas ela traz uma conotação diferente, como ela distribui. Mas eu vou dizer, eu vou chegar lá. Eu acho o seguinte, trabalho dela. Eu acho o seguinte, eu acho que o pessoal do movimento espírita oficial aqui nos Estados Unidos, já que a proposta é levar o espiritismo para os americanos, é ter humildade de procurar ela e perguntar qual é o segredo. O que é que você está fazendo para que os americanos estejam indo? Porque aqui não vai. E a prioridade dela, número 1, ela colocou macas. Prioridade número 1 é spiritual healing. Exato. E foi aí que ela atraiu os americanos. Foi através disso. E aí de lá, depois que eles entraram, ela introduziu outras coisas. Mas a conotação Mas foi a mediunidade. Foi a mediunidade. Porque o americano, ele quer ver. O americano, ele sente com o olho, ele não sente com o coração igual nós fazemos. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. Você gosta quando eu falo meu sotaque americano, mas I was an exchange student in North Carolina and I spent all in West Palm Beach, Florida. Então, eu morei 2 anos aqui. Super country. Então, eu posso lhe afirmar tranquilamente, americano, eu morei na casa da maior autoridade da igreja presbiteriana em Winston-Salem, North Carolina. Então, o americano não quer religião. Você vai você apresentar o espiritismo como uma religião, mais uma religião para essas pessoas. Vocês acham que isso vai florir? Não vai. O espiritismo ele tem que ser apresentado de forma original, aquela forma que Kardec apresentou à humanidade como um conhecimento novo. É isso que tem que ser feito. O trabalho da Tani Stewart eu posso falar porque eu tive contato com ela. Ela apresenta o trabalho mediúnico. Os americanos vão pela mediunidade. Quando chegam lá, encontram o quê? Encontram um conhecimento. Eles começam a frequentar porque fica diferente das igrejas espiritualistas que não tem um conteúdo doutrinário de abordagem. Mas quando eles chegam lá na Tânia, eles encontram. Eles vão pela mediunidade e se encantam com as obras de Kardec. E como eu contei até na palestra, a gente estava lá, eu fiz uma palestra na igreja espiritualista, e falei de Kardec, falei. Quando eu terminei, eles disseram, interessante, esse autor brasileiro não tem nada em inglês? Eu disse, não, ele não é brasileiro não, ele é francês. É francês, mas nunca ouvi falar. Em que cidade da França mora esse tal de Kardec? Quer dizer, eles nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar. E o que é que esse movimento espírita americano está fazendo que não procura essas igrejas e leva o conhecimento espírita? Fizeram um trabalho tão bonito traduzindo as obras de Kardec para o inglês? Mas para quê? Por que não leva essas obras para essas igrejas espiritualistas, minha gente? Junto com o fenômeno. Exato. Lá em São Francisco, eles todos conhecem Kardec. Eles têm as obras dentro das igrejas espiritualistas. Mas isso é São Francisco. Exato. Mas o que ela fez? Ela trouxe a ciência espírita. Aqui, o movimento espírita, ele quer fazer espiritismo sem mediunidade. Você sabe por quê? Porque para você trabalhar com o médium, requer muito trabalho. Requer muita paciência. O médico dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Requer esforço, como diz o espírito da verdade. É muito muito estudo para o médium ser the real thing, se é coisa real. Agora tem um detalhe. Então é muito melhor você colocar as pessoas lá na frente falando palestra, como diz. Fácil. Entendeu? São palestras, na grande maioria das vezes, discurso de moral, vazio de razões, né? Sermão de pastor, na verdade. Sermão de pastor. Agora, só que as igrejas evangélicas fazem melhor, porque estão lotadas, enquanto o centro está vazio. Né? Então vamos aprender, já que é para fazer esse sermão de pastor, vamos aprender com as igrejas, então, né? Essa proposta Exato, é eles têm medo da mediunidade aqui, entendeu? A mediunidade não é de... Você vê os congressos aqui, é sobre isso, sobre aquilo. Faz um congresso de mediunidade, eu assisti a palestra de um dos instrutores que vieram do Brasil para um congresso aqui falando sobre mediunidade, você tem que ver a coisa mais básica do mundo. Entendeu? Congressos para multidões.
Entendeu? Então, nós não estamos precisando disso aqui. Os congressos, sua grande maioria, são congressos como se fosse, são festa, reunião, confraternização. A arrecadação de dinheiro para a federação. Aí você vê aquela turma, aquela mesma turma, aquele mesmo pessoal, é uma elite, se criou uma elite, uma casta, uma elite, né, que nós já sabemos, né, aquela elite ali, que coordena, que se acham os donos da doutrina dentro dos Estados Unidos. Eu falo mesmo, não pode achar ruim. Eu não me incomodo, não, eu falo, porque todo mundo sabe que é verdade, né? Sim, e isso está prejudicando a doutrina espírita aqui nos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu numa palestra de a palestrante estava falando e contou o caso sobre o acontecimento no Rio de Janeiro, quando o circo pegou fogo e aquelas 500 pessoas morreram. E eu estava na palestra com alguns americanos, e um desses americanos, depois que a palestra terminou, porque ela deu uma conotação que, o seguinte, aquelas pessoas foram reunidas ali no circo pela espiritualidade maior. Porque eles tinham que passar por aquilo, porque eles fizeram não sei o que em Roma e assim por diante. O americano escutou aquilo. Na hora que ele terminou a palestra, ele me chamou e falou assim, aqui, a sua espiritualidade maior, eles são assassinos? Falei, por que você... Não, eles não reuniram o pessoal lá no coisa para serem queimados? Por que eles não avisaram as pessoas, então? Entendeu? Então, eles são muito lógicos. E a gente não pode trazer essas histórias aqui, que são contadas no Espiritismo lá no Brasil, que são passadas e vai se modificando. Telefone sem fio, né? Exato. Começa de um jeito entendeu? E de outro. Sem... Mas estão sendo passadas aqui também, não é só no Brasil. Exato, aqui também. Vários palestrantes daqui estão fazendo a mesma coisa. Exato. Só que o americano ele não vê desse jeito. Ele viu na hora. Peraí. Como é que eles vão reunir? Que logística é essa de reunir 500 pessoas no mesmo local, matar todo mundo ao mesmo tempo? Mas aí faltou a ele também o conhecimento doutrinário, porque se ele realmente entendesse toda a doutrina, todo o processo, talvez a facilidade de entendimento dele fosse mais fácil. Mas é aí o desafio, quando você tem que ter uma linguagem diferenciada para trabalhar com o americano. É isso que eu tô te falando. Esse é o nosso ponto. Eu concordo, e digo a vocês mais, o espiritismo, ele se adequa em cada país de acordo também com a cultura. Eu estive no Japão 2 vezes, participando do 5º simpósio, primeira vez com o Haroldo, na segunda vez, eles não chamaram o Haroldo e me convidaram. Não que eu fosse melhor do que o Haroldo, muito pelo contrário. Mas é porque no Japão, a abordagem científica lá é prioridade. Eles no Japão, eles querem provar o espírito, eles querem mostrar, eles têm esse interesse pela abordagem científica. Lá o Adalberto Prado, que é o presidente da ADA Japão, um cara incrível, que faz um trabalho muito sério. E no evento que nós fizemos lá, teve tradução simultânea para o japonês e fizemos dentro de uma universidade. E é uma universidade lotada de japoneses. Quer dizer, eu quero ver a gente fazer aqui um evento aqui nos Estados Unidos, numa universidade lotada de americano. Como nós não temos o suporte das federações aqui, as federações querem trazer somente todo ano as mesmas pessoas para os mesmos brasileiros. Com a mesma abordagem básica. Com a mesma abordagem básica. Não tem nada científico. Não tem científico, como? Nada novo. Porque você vai mostrar alguma coisa pro americano sem nada científico? É mais um partido de crença. O espiritismo está se transformando nisso. É uma massa, porque também nós somos oriundos das igrejas e a turma está fazendo uma massa de espiritólicos. Igrejas espíritas, não é? Igrejas espíritas. Inclusive, eu tenho algum... Roberto falou inclusive, isso aqui. até eu tive com o pessoal aqui lá de, se eu não me engano, acho que foi em Orlando. Aí uns americanos, a minha amiga, ela vai hoje lá para aquela religião brasileira que tem aqui. Quer dizer, já estão chamando o espiritismo de religião brasileira aqui nos Estados Unidos. Os próprios americanos. Os hospitais aqui... Quando tem uma placa no hospital explicando todas as religiões, porque os enfermeiros têm que saber. Você acredita que o espiritismo lá está classificado como um tipo de catolicismo brasileiro? Pois é. A mim, pelo amor de Deus, dentro dos hospitais. Ok, eu tenho uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, desculpa te Vamos cortar. Mas, ok. Nós sabemos de todos os defeitos, mas e a solução? E agora? O que nós podemos fazer aqui, do Brau? Por exemplo, nós já estamos fazendo isso, é isso que eu ia comentar. O centro, o Broward, é um exemplo, eu já frisei isso durante a palestra e vou voltar a falar. É uma pena que as lideranças do movimento espírita não consigam enxergar dessa forma, né? O trabalho sério que vem sendo feito aqui, de abordagem, de estudo, isso aqui é uma verdadeira escola de espiritualidade, escola de espiritismo. Porque o espiritismo, minha gente, é uma doutrina auto-atualizável. A gente tem que entender uma coisa.
Às vezes as pessoas querem fazer o dogma de Kardec. Não, isso aqui não é espiritismo, isso aqui é espiritismo. Não existe isso. Você vê, Kardec morreu em 69, o ectoplasma só foi descoberto em 1870 por William Crookes. Vocês não vão encontrar nada na codificação falando das materializações. E os centros fizeram durante muito tempo. Você vai dizer que não é espiritismo porque Kardec não falou? E a transcomunicação instrumental? O espiritismo no começo se comunicava pelas pranchetas, materializações. Hoje está aí nos aparelhos eletrônicos. Você vai dizer que não é espiritismo porque não está na codificação? Então temos que acompanhar o progresso. Então, os princípios básicos do espiritismo, aquele que todos nós sabemos, Deus, pluralidade dos mundos habitados, determinismo e livre-arbítrio, lei de causa e efeito, são os princípios básicos que nós conhecemos. Esses princípios básicos são imutáveis, eles nunca vão mudar, estão lá. Mas agora, como se processa, vai mudar sempre. E nós temos que acompanhar essa mudança, senão, se a gente não acompanhar essa mudança, vamos ocorrer no erro das igrejas, criar dogma. E tem gente querendo já fazer o dogma de Kardec. Sim. Você vê naquele filme Nosso Lar, tinha aquele aeróbus, aquela coisa toda lá. Aquele foi nos anos 50, a paisagem daquele lugar, eles narram como era. Será que hoje, em 2017, vai estar daquele mesmo jeito? Eu acho que não, porque o plano aqui na Terra, a arquitetura, a paisagem aqui já mudou, do outro lado também já deve ter mudado. Então, tudo na vida é um contínuo refazer. Tudo é um contínuo refazer. Então, nós temos que acompanhar. Você vê, os princípios básicos que só pertenciam ao espiritismo, como pluralidade dos mundos habitados, hoje tem outro nome. É física quântica, planetologia, astrofísica, comunicabilidade dos espíritos. Hoje é transcomunicação instrumental. A maior evidência científica da imortalidade da alma hoje é a transcomunicação instrumental. Eu tive em Seattle, no grupo de TCI Seattle, tive uma tarde lá, vendo as pesquisadoras sérias, recebendo mensagens através de áudios e vídeos, que quando eu voltei no avião eu ficava pensando comigo mesmo, eu digo, meu Deus, quando eu contava vão me chamar de mentiroso, porque era uma coisa tão incrível. E aí, o que é que o movimento espírita oficial tem a dizer? Né? Reencarnação, princípio básico do espiritismo, hoje tem outro nome. Hoje é terapia de vidas passadas, regressão através de hipnose, psicologia transpessoal, a quarta força da psicologia. Então temos que acompanhar o progresso. O espiritismo veio para acompanhar o progresso e não para estacionar, criar um partido de crenças, dizer isso é espiritismo, isso não é, isso pode, isso não pode, magnetismo pode, não é. Não é. Minha gente, vamos acabar com isso. Vamos entender o espiritismo como o espiritismo é. O espiritismo veio para acompanhar o processo da evolução da humanidade e não para ser um partido de crença. Se é um partido, já começou, já não é inteiro, já está dividido, né? E Kardec já foi muito além. Se a ciência provar que eu estou errado, segue a ciência e me deixa de lado, né? Sim, nesse ponto da ciência é o que vai mostrar aos outros povos que são menos místicos, como nós, os brasileiros, o lado do espiritismo. Vai ser a ciência. E a ciência do espiritismo é a mediunidade. Só para completar o seu raciocínio dele, você vê, na história da humanidade foram contabilizadas mais de 17 mil guerras. Hoje, no solo do planeta, existem 24 focos de guerra acontecendo. 70% dessas guerras foram, ou melhor, 75% dessas guerras foram e hoje são produzidos por religiosos, por intolerância religiosa. Então a história mostra que as religiões elas foram incompetentes para implantar paz e espiritualidade no solo do planeta, porque quem mais fez guerra foram os religiosos. Uhum. Nós temos hoje a Igreja Católica, com quase 600 milhões de seguidores, a Católica Apostólica Romana. Fora isso temos os católicos anglicanos, os ortodoxos e os católicos de cóptas, mais 500 milhões de outros católicos, com outro papa, com outra celebração de missa, que a gente não sabe nem como é. Fora isso tem as mais de 1.300 igrejas reformadas, que são as igrejas protestantes, toda essa turma seguindo, interpretando a Bíblia, cada um a sua forma. E aí, ficou essa salada toda, e você vê que Jesus não escreveu absolutamente nada.
E nem mandou escrever, porque quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho a todos os povos, que evangelho era esse, que não tinha nada escrito? O primeiro evangelho só foi escrito por Jesus, só foi escrito após 51 anos da morte de Jesus. Ele chegava e falava, vai na frente, cure os doentes, dê o que comer aos famintos, certo? Não era isso que ele falava? E ele falava cure, então ele falava primeiro cure. Cure os doentes. Agora ele Tá em fala, Lucas. Aí fala para a doutrina espírita, primeiro, leva o evangelho. Tá voltando à idade primitiva. Nós estamos voltando atrás. A doutrina espírita, principalmente aqui nos Estados Unidos, está precisando de um apoio do lado científico. Nós estamos precisando nos unir aqui, os centros espíritas, talvez até com a ajuda da federação, para que a gente possa começar a fazer congressos direcionados à ciência espírita, para chamar os americanos, o desenvolvimento da mediunidade, ok? E não deixar a mediunidade fechada, trancada a quatro portas. Fazer pesquisa, que não é feito. Exato, não tem pesquisa. Você vê, a American Psychiatrists Association, que é a Associação Americana de Psiquiatria, está lá bem clara, a mediunidade ela é abordada, ela é estudada, entendeu? Então, eu acho muito importante, porque vocês estão num país onde é o berço da pesquisa científica. A Universidade do Arizona tem um laboratório de pesquisa de vida após a morte, recebendo inclusive grants do governo americano. Né? Trabalhos na Universidade da Virgínia, trabalhos como o da doutora Hallie Wamber, trabalhos sobre vidas passadas, o trabalho do Dr. Tucker também tem lá, que é a continuação do trabalho do Dr. Ian Stevenson. Então existe um trabalho gigantesco também na Universidade de Yale, foi o pioneiro aqui com o Dr. Harold Sestambi, estudando os campos de vida, isso nos anos 60, foi o pioneiro, foi o precursor das pesquisas evidenciando vida após a morte, entendeu? Então estamos no local onde isso está sendo fervilhado. Sobre pesquisa de EQM, de experiência quase morte, na Flórida houve um congresso mundial com 2.500 pessoas, todas tinham passado por experiência de quase morte. São lançados em média cerca de 30 livros por ano sobre esse assunto. Então vocês estão num país onde tudo isso está acontecendo. E às vezes o pessoal está de fora olhando outra coisa, não está no foco disso aí. Exato, o espiritista deixando isso tudo passar e nós estamos perdendo a bola da vez. Luíde, o pessoal não é isso. O pessoal faz congressos espíritas, não somos um professor desse para falar, minha gente. O cara aqui nos Estados Unidos. Não, sempre é os mesmos. mesmos. Doutor Ami Consuane aí, físico, professor da Universidade de Oregon, legitimando a reencarnação. Ninguém convida esse rapaz, esse doutor para fazer uma palestra para os espíritas, mostrar aquilo que nós viemos pregando, ensinando há 150, 160 anos. Não chamam um Tucker desse da Universidade da Virgínia para falar? Gary Schwartz da Arizona tentando comprovar o espírito dentro do laboratório. Pois é. Ele trabalha inclusive a doutora Pamela trabalha com ele lá, tem um trabalho notável. Exato. Então, essas pessoas todas aí, entendeu? Tem um outro médico, outro biólogo inglês, o Rupert Sheldrake, tem um trabalho notável sobre os campos morfogenéticos, mostrando como a vida é formada, que já é uma continuação do trabalho do Dr. Harold Sestambi, que também um outro cientista também do Observatório da Universidade de Mount Houston, na Califórnia, Dr. Gustavo Stromberg também, tem um trabalho também incrível, legitimando a existência do espírito. Então, assim, a gente vê tanto trabalho lá no Brasil, eu morando lá, eu digo, meu Deus do céu, essa turma toda nos Estados Unidos e ninguém aproveita esse pessoal, nada do que esse pessoal fala serve para o espiritismo. Exato. Como é isso? Exato. Eu queria entender. Não é só que hoje não serve, mas não falou nunca. Cesare Lombroso, Ernesto Bozano, Alessandro Kazakoff escreveram livros maravilhosos sobre isso, o próprio William Crookes, e não é aproveitado. Aqui nos Estados Unidos. Andrade, que é um brasileiro, foi o rei da transcomunicação enquanto era vivo. Tem até um livro, 8 casos comprovado de reencarnação no Brasil. 10 casos de vida. São 10 casos de vida. 10 casos. São 10, não. 8 é 10. 8 casos de vida. Então, e nós, espíritas aqui nos Estados Unidos, no país da pesquisa, não estamos ligados a nenhuma dessas pesquisas. Eu não sabia nenhuma dessas pesquisas. Os centros espíritas, a federação deveria estar ligada a essas pesquisas.
Eu não sabia disso, não. Tá aí, Falou uma eu coisa do sugiro- Tá aí passado, o não é nosso do presente. autoconvite para nós entrarmos Eu em sugiro, contato olha, com nessa essas sugestão pessoas. me foi colocado aqui alguma sugestão que é que eu poder orientar. Eu sugiro que vocês mas se vamos tornem os fazer. precursores disso aí. Mas nós vamos fazer. Procurem, Entrar em contato com eles. procurem esses pesquisadores, façam eventos E isso que eu aqui. queria falar, e não é difícil, porque quando nós tínhamos o San Francisco Spiritist Society, um dos membros foi procurar, eu não sei se você já ouviu falar de um cientista chamado Gary Yunt. Ele está no Pacifica Hospital Center, em São Francisco. Ele pesquisa há mais de 16 anos todos os tipos de passe, menos o magnetismo espírita, mas está lá o Qigong, o Jurei, o Reiki, nas células cancerígenas. Uau. Sim, e um membro do San Francisco Spiritist Society, a gente empurrou e ele entrou em contato e o cara abriu, eles ficaram e ele ficou sendo voluntário dele e trazia pra gente informação. E é fácil, eles estão Tá aí, abertos. Luiz, aí, ó. Ó, Não, o que eu que o entrei Guilherme em veio trazer contato. pra gente? A Uma luz, Universidade de South Carolina começou há 2 anos atrás um estudo de 10 anos sobre a reencarnação. E quando eu li na CNN sobre isso, eu entrei em contato imediatamente com o médico, o chefe da pesquisa. E ele entrou em contato comigo de volta, me passou um e-mail, me pedindo desculpas e tudo, porque eu ofereci o centro, ofereci, né, médios e assim por diante. Mas ele me explicou todo o processo, que já tinham escolhido todos os candidatos e assim por diante. E se tivesse necessidade de mais alguém nesse campo, ele entraria em contato. Só quando eu procurei tarde demais. A gente tem que entrar antes. Olha, que isso tudo aconteça. eu Mas a acho gente muito chega lá. válido, acho muito válido isso. A discussão ela está muito presa essa questão aqui do movimento espírita americano, então eu vou colocar também algumas situações. Eu tive contato com o ex-presidente do Conselho Espírita dos Estados Unidos, com o atual presidente do Conselho Espírita da Federação Espírita da Flórida. São pessoas que eu tenho o maior respeito aqui, maior carinho, maior respeito. Mas ambos me falaram o seguinte: olha, Guilherme, o que nós precisamos aqui nos Estados Unidos é a reforma íntima. Nós queremos trabalhar a reforma íntima, queremos trabalhar o Evangelho de Jesus. Foi essa a informação que eles me passaram, entendeu? Então foi isso que foi colocado por eles para mim. Que agora, eu acho o seguinte, isso não impede você realmente, sem dúvida nenhuma, eu também acho que a coisa mais importante do espiritismo é a sua melhora como ser humano. Sim. É a reforma íntima. Mas só que essa reforma íntima, ela no espiritismo, ela funciona diferente. Não é como nas igrejas, que você entra na igreja, para de beber, para de fumar, se torna uma pessoa... Essa mudança de fora para dentro. No espiritismo, a mudança ela é de dentro para fora. E essa mudança de dentro para fora, ela só acontece através do conhecimento. E o conhecimento é o estudo. E você não pode desenvolver um estudo sem a abordagem científica, porque se o espiritismo é filosofia, ciência e religião, o espiritismo é uma doutrina filosófica com fundamentação científica e consequências éticas morais. As consequências éticas morais no espiritismo são consequências religiosas. É o porto de chegada, é para onde tudo vai um dia, não é a base é a ciência. Então temos que fazer o espiritismo incluindo as abordagens científicas. Então, às vezes a gente aborda esse tipo de assunto, o pessoal que pensa diferente da gente, o pessoal mais religioso, mais igrejeiro, acha que nós estamos querendo mudar o que está aí. E eu não penso, eu não quero mudar nada, eu só acho que nós temos que incluir o que está faltando. É Exato, complementar, contribuir. eu acho que nada incluir impede. o que está faltando e não Exatamente. mudar. O que está sendo feito é bom, está sendo maravilhoso, mas a gente tem que incluir o que está faltando, minha gente, para que nós tenhamos o espiritismo original, exatamente de acordo com os princípios básicos de Allan Kardec, com aquilo que Kardec quis fazer. Não, com certeza, é isso mesmo. Fazer um complemento. Nada impede de, se você quer trabalhar reforma íntima, mas também convidar essas pessoas para vir apresentar um trabalho conosco e vice-versa. Manter o contato e tentar adentrar aí dentro desse campo de pesquisa, desse campo que está até realmente Kardec já fora colocou isso, que a fé da doutrina raciocin- espírita. a fé Bem, raciocinada. E o que é que, Exato. eventualmente, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu sou pesquisador, eu me identifiquei, eu não entrei no espiritismo pela dor, entrei pela pesquisa, pela curiosidade, e a minha abordagem, em sua grande maioria, são abordagens científicas e filosóficas, e eu confesso que algumas casas espíritas eles não convidam porque não é interessante para eles. Eles me olham as sobrancelhas, assim, porque acham que não é interessante. Eu acho tudo bem, faço o trabalho religioso, mas eventualmente, uma vez a cada
3 meses, convide um pesquisador, convide Exato. alguém que aborde a abordagem Que vai científica. trazer Qual uma- o problema, minha gente? Vocês estão fazendo algo diferente do que Kardec pregou? Se você trazer alguém para abordar, ter uma abordagem científica, uma vez a cada 3 meses? Realmente fica realmente um pouco complicado essa situação, enfim. Inclusive proíbem de falar essas pessoas que Mas Teve um, eu não vou citar aqui, porque eu fiquei sabendo, fiquei até horrorizado. Teve um companheiro nosso da Bahia, um palestrante, um pescador, um cara muito sério, fazendo uma palestra aqui na Flórida, aqui, acho que foi lá pro lado de Orlando, né, se não me fala a memória, e no meio da palestra pararam o rapaz, quer dizer, eu achei isso uma tremenda falta de educação. A pessoa sair do Brasil para fazer a apresentação do trabalho, o rapaz não pôde nem concluir o raciocínio e tiraram. Quer dizer, são inquisitores reencarnados, literalmente. Quer dizer, eu acho isso um absurdo. Eu falo mesmo, não tem pode eu quero até que ela escute isso aí, não tem problema nenhum. Eu tô contando alguma mentira, isso não se faz não, rapaz. Só falta de educação. Acontece mesmo, é assim, gente. O assunto vai indo, prolongando, e a gente já acabou até passando aqui do nosso horário. Pimenta no negócio. Mas é sempre bom. O assunto é isso. Os nossos podcasts, esse bate-papo é interessante por isso. O assunto vai tomando uma proporção tão importante que a gente continua. Bem, eu vou começar agradecendo o Luigi pela presença e participação. Luigi, muito obrigada. Obrigado e desculpa aí por ter passado do tempo, mas a gente empolga com esse assunto, né, de discutir, né? A doutrina espírita é dos espíritos e ela não tem dono, né, e não precisa de defensores. Por si, a doutrina, ela tem a sua própria defesa. Como dizia Chico, né, a verdade tem voz. Exato. Cíntia Cavalcante, muito obrigada pela sua participação mais uma vez conosco. Obrigada também. Renato Delia, muito obrigada pela presença. Mais uma vez, obrigado, eu que agradeço. E agradecendo, claro, a presença do Guilherme, pedindo para você, Guilherme, deixar seus contatos para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, quem quiser entrar em contato contigo. É verdade. E o livro, Guilherme? Como as pessoas podem conseguir o livro? As pessoas podem me adicionar, o livro vai ser vendido aqui brevemente, mas já foi lançado de antemão. Pode me adicionar nas redes sociais, Guilherme Velho. Tem a minha página no Facebook, que já tem quase 11 mil pessoas, quer dizer, é uma prova do reconhecimento do trabalho, 11 mil seguidores, né, no Brasil e no mundo. Vocês podem me adicionar lá que o pessoal aqui que manda para vocês o livro, tá? Eu queria também, a gente falou tanto, a gente fez algumas críticas, né, ao movimento espírita aqui, mas eu queria também enaltecer um pouco o trabalho de pessoas abnegadas, pessoas que se doaram tanto ao movimento espírita, como a Norma Guimarães em Nova York, que é uma pessoa que mora no meu coração, tem um trabalho incrível, foi uma grande precursora do espiritismo naquela região. É uma pessoa que eu tenho uma tremenda admiração por ela. O Centro Espírita de vocês aqui é uma referência. Temos lá o Eliseu em Miami fazendo um trabalho lindo com o movimento hispano também. Lá em Orlando, a Elisete Neves, que é uma senhora guerreira que está lá fazendo um trabalho, fundadora do primeiro centro, fazendo um trabalho lindo. A própria Marisa Libório aqui também, tive lá 5 vezes com a Marisa, também fazendo um trabalho sério. Trabalho voltado a difundir a doutrina espírita. Temos muita gente boa aqui. A Vanessa Ancelone lá também fazendo um trabalho lindo. Sou fã dela. Adoro ouvir as palestras dela em inglês. Ela fala inglês igual a americana, viu? Ela é fantástica. Enfim, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que para mim é sempre uma honra. Estarei agora na quinta-feira em Denver, no Colorado, lá com o Tadeu, que é um recifense também, fundou um centro lá, fazendo um trabalho lindo. Inclusive lá a gente me levaram para as igrejas espiritualistas. Lá o Tadeu aborda lá o espiritismo da mesma forma como vocês abordam aqui, de forma original. Tive também na Ilha de Maui, no Pacífico, lá a gente ajudou contribuiu com o pessoal lá do centro também, um pessoal incrível lá, o Paulinho Mortosa. Enfim, aqui eu tenho andado em todos os lugares aqui nos Estados Unidos. Praticamente eu falo em todas as casas e para mim é um privilégio estar aqui. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigada, Guilherme, mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui. Quem quiser entrar em contato com a gente é só mandar um e-mail para nós. É o podcastbss@gmail.com. Eu sou Natália Mota. Eu sou o Artson Filho. Muito obrigada e até a próxima.